Unidos são os campeões mundiais dos endinheirados. Fala para nós, Socorro. A economia lá vai bem, Amadeu. Pois é, nesse mundo instável que a gente fala e mostra que, infelizmente, praticamente todos os dias, em guerra, em vários pontos, nesse mundo instável, tem cada vez mais milionários. Isso de acordo com uma pesquisa anual que é divulgada por uma consultoria, na verdade é uma multinacional francesa de consultoria e tecnologia, a Capgemini, que em inglês falam Capgemini, mas o original em francês é o Capgemini. Então, Amadeu, em 2023, o relatório aponta que em 2023 a gente tem aí uma cartela, foram quase 23 milhões de milionários em todo o mundo, isso no ano passado. E isso, o número representa um aumento aí por volta de 5% em relação ao número de milionários de 2022, que deu uma baixada porque ainda estava sofrendo ainda com a pandemia. Essa turma de quase 23 milhões de milionários, eles têm aí uma fortuna, Amadeu, avaliada em quase, exatamente 86,8 trilhões de dólares. Não dá nem para saber quanto é que isso aí seria em real. Praticamente 87 trilhões de dólares. Esse é o maior número desde que a empresa começa a fazer esse estudo anual, divulgar esses números, desde 1997. O maior crescimento aconteceu nos Estados Unidos, o número de milionários nos Estados Unidos aumentou no ano passado 7% em relação ao ano anterior. E eles atribuem a que esse aumento de bilionários nos Estados Unidos? A economia, que eles dizem, economia robusta, inflação em queda e mercado de ações em expansão. Agora sim a gente vai ver a cartela aí dos países com maior número de milionários, isso de acordo com a pesquisa dessa consultoria francesa. Estados Unidos aí são milhões. Então, Estados Unidos tem 7.431 mil milionários. O Japão, surpresa, né? O Japão tem 3.777.000, a Alemanha 1.650.000 e a China 1,5 milhão de milionários. Então a China, que tem muito mais moradores, a população é bem maior, mas tem menos de acordo com o Japão. Bem, a empresa explica que considera o milionário, né? A pessoa tem que ultrapassar $1 milhão em patrimônio líquido. Eles não consideram a residência oficial, a residência principal do milionário, não consideram bens de consumo duráveis, nem objetos valiosos que eles colecionam, eles não consideram isso também. A América Latina teve um crescimento que eles consideraram de limitado, o aumento de milionários na América Latina foi de 2,7% em relação a 2022, e a África foi o único continente em que o número de milionários e também o patrimônio dos milionários caiu. E a pesquisa atribui a queda dos preços das commodities e também a queda do investimento estrangeiro na África. Eles levaram em consideração aí, pesquisaram 71 países, porque eles explicam, são 71 países que têm aí 98% da renda global, a renda bruta global, e 99% da capitalização do mercado de ações de todo mundo. Amadeu. Olha, me lembrei aqui do Gilberto Gil, Socorro. Em que cerne? Andar com fé eu vou, que Qual foi a costuma música? falhar. Não, Gilberto Gil, ó mundo tão desigual. Ah, sim. Tudo aqui no mundo a fome Não, total. tudo é tão desigual. De um lado, este carnaval. Do outro a fome total. O Gilberto Gil cantou isso Alguns celebrando a sereia na areia e outros desejando o seu rabo para a ceia. Eu pedi aí, tem um trechinho, Nájila, como ele pra é gente chique. rodar, Recitando versos. do Gilberto Gil. Eu Que, adoro aliás, essa música cantada pelo Herbert é o Herbert Viana do Viana, que é Paralamas. meu... Eu prefiro com Paralamas, Olha, Ari. Sim, sim. A novidade veio dar a praia. É, a sereia. Essa aí. A música é... Essa aí. Rara de sereia. Quer derrubar nossa live, né, tu? Mateus Amaya.
Ele mas quer tem que derrubar tirar. lá. É, Ele quer Era porque eu derrubar queria a lá. parte do mundo tão desigual, mas é isso. Mas parte do mundo. essa analogia da sereia é muito feliz, né? É. Para uns, um ser mitológico, do ponto de vista estético, eles estão apreciando. E os outros famintos querendo a carne para matar a fome. É um negócio. Só artista, né? Só gênios têm essa percepção do mundo. E que, olha aí, ó, ele fez isso há muito tempo e está atual. E continuará atual, professor Vila. Eu acho que uma boa fonte para a gente pensar um pouco isso é o Thomas Piketty, já que a Socorro lembrou a pesquisa francesa, um livro dele, Uma Breve História da Igualdade. Tem, especialmente o capítulo 4º, é muito, muito, muito bom. Ou seja, você tem uma enorme desigualdade no mundo. A África é o continente esquecido, né? Os dados reforçam isso da pesquisa apresentada pela Socorro. A miséria cada vez, guerras civis, que a gente nem fala, né? Mas agora, por exemplo, na África você pode tranquilamente encontrar 10 guerras civis, né? E que nem aparece no noticiário, que virou algo constante, infelizmente. E todas aquelas tragédias humanitárias que nós acompanhamos, especialmente na África Negra. Então, você tem uma concentração de renda enorme no caso norte-americano, uma diferenciação social, porque tudo bem, milionário, patrimônio acima de $1 milhão. Se a gente multiplicar aqui, grosso modo, seria 5 milhões e 200 aproximadamente, no caso, na nossa moeda, em real, né? Agora, a questão toda é a desigualdade social. Você vê no caso dos Estados Unidos, quando você pega certos indicadores, como aumentou a desigualdade. E se você for olhar para os outros continentes, isso se aprofundou. Quer dizer, então você tem uma concentração cada vez maior da riqueza num pequeno grupo de pessoas, e é uma pirâmide, né? E a base por milhões e milhões de deserdados, né? Então, é uma situação cada vez mais grave no mundo. Os países, agora eu estou pegando uma imagem dos países do Golfo, os países muçulmanos, a maior parte são árabes ali, porque o Irã, por exemplo, não é árabe, só para relembrar isso outra vez, uma concentração de renda fabulosa. Lembra que na questão do Catar, na Copa do Mundo, ninguém falava que os trabalhadores não eram do Catar. Muitos vinham da Índia, das Filipinas, e toda aquela exploração, mortes, já esqueceu, ninguém fala mais nada daquilo. Então, esse é um problema que nós temos no mundo, gravíssimo, temos no Brasil, né? E por isso que é necessário essa discussão sobre taxação dos supermilionários. Isso é muito importante. Quem primeiro levantou isso foi um grande economista americano chamado James Tobin, nos anos 70, portanto já faz 50 anos, que era começar a taxar os supermilionários, as grandes transações internacionais, para criar um fundo internacional contra a pobreza. Essa é uma discussão importante que a gente tem que travar. E até bem pouco tempo, 2022, você imagina que só 1% da população mundial concentrava aí 2/3 da riqueza em todo o mundo, mais de 42 trilhões em 2 anos, 2021 e 2022. E nesse levantamento da Oxfam divulgado, que eu consultei agora há pouco, você imagina que 800 milhões de pessoas dormindo todo dia com fome. E a desigualdade, ela só vem crescendo. Ela, pelo contrário, se você imaginava que, se você tem mais riqueza, você consegue distribuir. Não, a gente está vendo o inverso. Se antes era 50%, a gente já chegou a 2/3 da população com essa riqueza, né? Na verdade, 2/3 não tem essa riqueza, pelo contrário. Então, realmente, é muito preocupante, e você vê que as empresas de alimento, elas continuam tendo lucro, né? E você não tem políticas públicas claras para enfrentar a expansão da pobreza no mundo, de jeito nenhum. Delfim Neto, quando era ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, no governo da ditadura, ele dizia assim: nós precisamos primeiro fazer o bolo da economia crescer. Depois dividir. Aí depois dividir. A parte da divisão não chegou até agora. Gente, é porque o capitalismo não prevê a divisão. Isso é uma lenda. Existem 2 lendas aqui no Piauí. Uma é do Cabeça de Cuia e a outra é que o bolo do capitalismo vai ser dividido algum dia. Porque parece perverso, e é. Quanto mais riqueza, mais concentração e menos divisão. Tudo bem que o nível de pobreza no mundo pode ser
reduzido a índices aceitáveis. Mas a lógica do capitalismo não é a divisão. A lógica do capitalismo, o professor sabe melhor do que eu, historicamente, é a concentração. Essa é a lógica. É gerar cada vez mais, e isso de maneira concentrada. O que poderia reverter? Um novo modelo que ninguém vislumbra, não há alternativa hoje ao capitalismo. Agora, investimentos maciços em educação e saúde reduzem a desigualdade, está provado, em programas sociais. Quanto mais os estados forem fracos, mais nós teremos o avanço predatório dos muito ricos. Complete, professor. Justamente, você leu meu pensamento, Amadeu. Você vê que viajou centenas de quilômetros, que eu ia falar justamente da questão do Estado. Aí que é central, como o próprio Ari destacou, as políticas públicas. Então, o papel do Estado, isso a Europa mostrou a partir de 1945, com a reconstrução da Europa, depois da tragédia, a maior tragédia da humanidade da Segunda Guerra Mundial, foi justamente o papel do Estado criando um estado de bem-estar social, ou seja, em que a educação, fundamentalmente, ela vem do Estado, a saúde também vindo do Estado, as questões que envolvem segurança, e etc, etc, etc. E hoje tem o chamado neoliberalismo, que hoje nem é de liberalismo, é o neorreacionarismo, que de liberalismo aqui não tem nada, é muito pior, nem se compara, que quer destruir o Estado. Vídeo que comentamos ontem, salvo engano, o caso do Paraná, né, de abolir a educação pública, que na prática é a abolição da educação pública. Em suma, tudo aquilo que permitiria, com a educação de qualidade, você ter condições de diminuir esse enorme, eu não quero usar a palavra inglesa, eu veio uma aqui, mas essa enorme disparidade entre os mais ricos e os mais pobres. Vamos acrescentar algo, Socorro, ou já vamos para o clima extremo? A gente já pode ir, mas só para falar que um grande exemplo é Viena, administrada há muitos e muitos anos pelo Partido Social Democrata. É a cidade com a melhor qualidade de vida do mundo. E, Amadeu, lembrando que a gente aqui tem isso, tudo que o professor falou, tudo, mas a gente paga muito imposto, tá? Todo mundo, ou quase todo mundo. Sempre tem os que não, mas os impostos são bem altos aqui. E esses bolsas que os brasileiros reclamam, a gente tem vários tipos, e bem mais que no Brasil. Mas aí é a questão da lógica, né? Para ter esse bem-estar social, você tem ampliação dos gastos, e para ter ampliação dos gastos, alguém paga, são os impostos. Desde que o mundo é assim, né? Vamos, agora tem gente que não, abre a cabeça. O professor Vila usou uma expressão um dia que eu também não... Como é, professor Vila? Por osmose não adianta pegar um livro e botar onde professor? Pega aqui, eu põe embaixo do braço aqui o livro e aí resolveu o problema. Não, tem que estudar, né? Tem que abrir e ler. Olha só, manchete da Socorro 2, Ari. Olha aí, Ari. É o clima que está conectado também com esse milionarismo, Ari. Planeta bate recorde de calor durante 12 meses consecutivos. A ONU avisa. O mundo está na estrada para o inferno climático. Estamos nela, Socorro. Eu acho que já estamos sim, Amadeu. O mês passado foi o maio mais quente de toda a história. E com isso, o mundo, completou aí 12 meses, como diz a manchete, 12 meses de calor extremo, 12 meses de recorde consecutivo de calor em todo o mundo. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Copérnicos, que é o Instituto do Clima da União Europeia. O diretor do Copérnicos disse que o pior ainda está por vir se não houver uma redução do consumo de combustíveis fósseis. E aí ele disse que se isso não acontecer, esse período de um ano agora, que a gente está falando hoje, que foi o mais quente da história, no futuro ele vai ser considerado até frio, vai ser considerado relativamente frio. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente e o secretário da ONU, o Antônio Guterres, fez um discurso hoje em Nova York sobre as mudanças climáticas. Guterres disse que as empresas de combustíveis fósseis são os padrinhos do caos climático. Ele pediu a todos os países, a todos os líderes que proíbam a publicidade de produtos de combustíveis fósseis, assim como já fizeram com o de cigarro, de tabaco.
pediu que os líderes assumam de vez e com urgência o controle da crise climática, porque estamos jogando com uma roleta russa, o planeta joga com uma roleta russa, e que precisa ter uma saída para essa rodovia para o inferno climático. Amadeu. Você trouxe, foi ontem, que na Índia as pessoas morreram de calor, trabalhando na eleição. E mostramos as enchentes aqui, isso. Essa história de você morrer de calor trabalhando vai se tornar comum. Mas não é para ser comum, Apoliana, você que é a Policlima. Não é para ser comum, mas tudo bem, né? A gente continuar fazendo exploração de combustíveis fósseis, né? Abrindo novas reservas, explorando a margem equatorial. Não dá para pensar nas duas coisas ao mesmo tempo. Ou o mundo, as economias, grandes e médias economias, investem maciçamente em formas de energia limpa para que a gente possa reduzir drasticamente as emissões de gases resultantes da queima de combustível fóssil, ou a gente não vai ter pelo menos um freio dessa situação, porque ela vai continuar nesse patamar, a gente não vai retroceder. Então, as ações de mitigação precisam ser pensadas para ontem. O Rio Grande do Sul mostrou para a gente como, pelo menos, o Brasil está despreparado. Ou uma coisa ou outra. E agora, nessa questão também, de novo, das áreas de marinha, é um tema ou um fator que tem que ingressar na equação lá, né, professor? Exatamente. Por isso que a discussão, veja como tudo se interliga, né? Precisa ter uma visão de totalidade. Nós temos problemas graves, por exemplo, no semiárido nordestino, que é o semiárido mais populoso do mundo. Tem áreas já do semiárido que são áridas, foram desertificadas. Eu conheço bem a região do entorno de Canudos, na Bahia, que a situação é gravíssima. Então, e em outras áreas do Nordeste, temos o problema da combinação de seca e enchentes, quer dizer, os extremos. O Rio Grande do Sul, inclusive, é palco disso. Na última década, se a gente for fazer um levantamento do Rio Grande do Sul. Então, isso só para pegar os casos aqui do Brasil. E agora o litoral brasileiro, um dos maiores do mundo, né, dessa forma, porque você tem países que têm litoral, mas de difícil acesso, diferente do nosso, que quase todo é marcado por praias de livre acesso, que agora estão querendo criar uma série de dificuldades. E também a ocupação do litoral, né, como está subindo o nível das águas, basta lembrar o caso de vários países, né, arquipélagos aí no Oceano Pacífico, etc, etc, etc. Em suma, tudo se interliga, precisa ter uma discussão séria no Brasil, não adianta o negacionismo ou ficar lacrando com bobagem se o banheiro é de transgênero ou não essas idiotices que é marcada pelo extremismo bolsonarista, né? Quando ela compra produtos da Shein, a Apoliana está contribuindo porque vende avião, podia comprar da indústria local, porque valorizaria os pequenos empreendedores, matéria-prima local, sustentável. Mas você e não o combustível, o querosene de avião, amiga, é muito poluente também. também. Mas o que você não sabe é que hoje 60% da receita da Shein vem do mercado nacional brasileiro. Inclusive, a empresa já está ampliando a sua meta para que em 2026 seja 85% do comércio nacional. Por que eu usei esse exemplo da Apoliana? Porque uma vez o Caetano Veloso, sempre provocador, foi entrevistado sobre o que ele achava do Brasil. E aí ele disse o seguinte: o Brasil vai mudar. E a repórter perguntou, vai mudar por quê? Aí ele disse, vai mudar porque eu quero. E aí um monte de gente disse, é petulante, é o artista mais petulante, presunçoso que existe no Brasil. E aí ele falou, óbvio, o Brasil vai mudar porque eu quero, porque quando a conduta não for individual de cada cidadão, o coletivo não muda. Era uma declaração filosófica. Aí as pessoas, é mesmo. Então é isso, os hábitos individuais de consumo, eles precisam mudar também. Porque não existe o mercado, a sociedade. Isso somos nós. A gente não pode esperar descer de paraquedas essa mudança. A começar por nós. Viva a indústria de confecções brasileira. Depois da entrada... Você ignorou todos os meus dados. A confecção é nossa. Depois da entrada, Socorro, de Gilberto Gil e Caetano Veloso no Agora Brasil, eu fico contemplado aqui com o nosso debate. Estou contemplado. Obrigado, Socorro.